Quando eu falo que a gente precisa de um êxodo urbano planejado, muitas pessoas fazem uma crítica a esse comentário e muitas pessoas trazem soluções que são consideradas por um cientista, um sociólogo australiano, ele chama Ted Trainer, e ele fala o seguinte, que as pessoas têm uma religião que é chamada Technofix. É sem evidência nenhuma acreditar que as tecnologias vão conseguir resolver os nossos problemas. Eu estou aqui numa série com vocês falando sobre o êxodo urbano urgente, um programa que eu tenho onde eu apoio as pessoas a planejar o êxodo delas e tenho trazido coisas para a gente refletir. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a alfabetização ecológica e por que as cidades não combinam muito com os princípios ecológicos. De novo, quando eu trago uma necessidade de sair das cidades, as pessoas trazem uma fé de que nós encontraremos algum tipo de tecnologia que vai resolver a questão das cidades. Ou, de um outro lado, as pessoas trazem o seguinte, que o que eu falo é muito elitizado e que não serve para as pessoas mais pobres que não têm como sair das cidades. As pessoas que não têm como sair das cidades, elas já estão abandonadas pelas, entre aspas, autoridades. Elas já são as pessoas com as quais o acordo social foi quebrado. Não tem uma comida boa, não tem uma moradia boa, não tem uma casa boa, não tem boas condições de trabalho, não tem muito pouca autonomia sobre a sua vida. E a questão da tecnologia, a gente está numa era de declínio energético, a gente vai ter cada vez menos energia disponível para resolver as coisas. Energia de combustíveis fósseis. De novo as pessoas, mas tem a nuclear, mas tem as renováveis. Não, não são energias renováveis. São dispositivos reconstruíveis que aproveitam a luz solar, mas que dependem de muita mineração. Não quero aprofundar nisso agora, eu vou deixar para fazer isso no próximo vídeo. No de hoje, eu quero explicar um pouquinho sobre o porquê das cidades serem um lugar onde a gente não consegue se preparar com a devida responsabilidade para o declínio energético. Primeiro, uma questão histórica. Recentemente, em 89, a gente teve a queda do Muro de Berlim, que foi o desfazimento da União Soviética. Quando isso aconteceu, Cuba, que não tem combustíveis fósseis, ficou sem apoio da noite para o dia. Isso foi documentado e Cuba tinha energia em abundância vinda da União Soviética e da noite para o dia deixou de ter. Então nós temos nesse episódio um comparativo muito útil para o que vai acontecer com a gente quando a gente tiver cada vez menos combustíveis fósseis disponíveis. Um pouquinho mais para trás, entre a Primeira e a Segunda Guerra, a gente teve uma depressão econômica na Alemanha, que foi uma das coisas que fez com que a gente tivesse a Segunda Guerra. Né? O levante do fascismo naquela época teve a ver com discursos que faziam as pessoas engajar em função de uma indignação com a condição insalubre que elas viviam em função de uma quebra econômica. Teve a ver com a questão histórica, de como eles fizeram a Alemanha pagar pela Primeira Guerra, mas enfim. O que eu quero prestar atenção nesses dois episódios é o seguinte. Em Cuba, as pessoas fizeram o que elas podiam nas cidades. Elas passaram a criar codorna, elas passaram a criar coelhos. Todos os espaços públicos que tinham um paisagismo inútil passou a ter um paisagismo funcional e comestível. E as pessoas começaram a plantar tudo onde elas podiam, numa escala muito intensa de aproveitamento de área. Isso não foi o suficiente e muitas pessoas escolheram voltar para o campo. Escolheram tocar propriedades rurais que tinham que fazer uma transição forçada e muito rápida de deixar de usar insumos e combustíveis fósseis, os insumos petroquímicos, farmacêuticos também vêm da indústria petroquímica, e tiveram que mudar as fazendas muito rápido. Isso acarretou necessidade de mais trabalho humano, isso acarretou uma necessidade de mais uso de animais da pecuária para poder trazer autonomia sobre o insumo e a força dos animais para poder ajudar com o transporte, com arar, enfim, com preparar as áreas. E um certo êxodo urbano. As pessoas saíram porque nas cidades elas passaram por um racionamento. Em um lugar onde você podia aplicar o seu esforço para controlar mais
do que você tem na sua vida era no campo. Na Alemanha, entre as crises também não foi diferente. A gente teve um racionamento ali de alimento, enfim, teve uma hiperinflação, foi uma situação um pouco ímpar nesse sentido, mas a resposta foi parecida. As pessoas que tinham acesso a sistemas alimentares rurais eram pessoas que conseguiram manter mais de sua autonomia alimentar naquele momento. Na Segunda Guerra Mundial, muitas cidades nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, montaram o que foi chamado as Hortas da Vitória. Todos os esforços econômicos e industriais dos países estavam voltados para as forças aliadas, para combater o outro lado, e com isso teve a interrupção dos sistemas alimentares. Naquele momento, os governos chamaram os cidadãos e descentralizaram os sistemas alimentares. Eles disseram, olha, nós não vamos conseguir suprir, então catálogo de semente, galinha de fundo de quintal, coelho no fundo de quintal, rotação de cultivos, hortas para todos os lados. E no final da Segunda Guerra Mundial, em torno de 45% da comida fresca nos Estados Unidos vinha de hortas de fundo de quintal. Nós estamos falando de uma sociedade já complexificada, já com base em combustíveis fósseis, com 45% do seu alimento vindo de hortas urbanas. Mas 55% não vinha. E hoje, a densidade urbana que a gente tem nos centros urbanos é ainda maior. Nós não temos muito espaço, porque as cidades estão todas concretadas, azulejadas, asfaltadas. Nos sobra menos espaço para essa reforma ecológica dos espaços urbanos. De um modo geral, os ecossistemas terrestres, eles funcionam com 4 processos ecossistêmicos. O fluxo solar energético, capta a luz solar e é o que move tudo. A ciclagem de nutrientes no solo superior, toda a matéria orgânica que se decompõe no solo superior, biologicamente, vai formando mais solo, disponibilizando mais nutrientes e com isso também conseguindo captar mais água, que é o terceiro processo ecossistêmico, o ciclo hidrológico, né? A gente aprende na escola aquele grande das chuvas, mas tem um microciclo, né? Toda propriedade deve conseguir infiltrar o máximo de água possível e só deixar essa água embora percolando, né, pelo subsolo ou evapotranspirando pelas plantas. Então, fluxo solar energético, a ciclagem dos nutrientes no solo, a questão do ciclo hidrológico, o macro e o micro. E quando a gente tem esses 3, a gente possibilita uma complexificação da ecologia na sucessão ecológica. Isso é chamado também de dinâmica das comunidades, ou seja, a gente aumenta a biodiversidade e as relações de benefício mútuo, e muitas que a gente nem entende ainda entre as espécies, de plantas, de insetos, de animais. Acontece que as cidades verticais, elas não aproveitam a luz solar. As cidades não conseguem fazer uma ciclagem de nutrientes no solo porque não tem solo, é tudo tampado. As cidades não conseguem fazer um ciclo hidrológico saudável, porque enquanto a natureza segura o máximo de água que ela pode para regular e não ter enchentes repentinas e secas muito longas, as cidades se livram o mais rápido possível da água o tempo inteiro. A engenharia civil, ela se livra da água. Então as cidades também são hidrofóbicas. E aí com isso algumas pessoas estão falando de cidade esponja, mas cidade esponja não é o caminho é ter menos cidades. E por fim, as cidades são monoculturais. A cidade é um lugar onde a gente tem muito pouca diversidade de pessoas, de culturas, sociobiodiversidade, né? De animais, de insetos, de plantas. É um lugar estéril. Então as soluções não passam por nós reformarmos as cidades para manter a civilização do jeito que ela está. É inevitável que a civilização vá se simplificar. Tem vários pensadores que falam sobre isso. John Michael Greer, tem um economista recente que é o Nate Reagan, está vivo ainda trabalhando, fala da grande simplificação. O ecologista Howard Odum falava do declínio próspero, né? O David Holmgren fala do declínio energético. A questão não é reformar as cidades. A questão é quem quer ficar nas cidades e deixar nas mãos das autoridades, entre aspas, a responsabilidade de um sistema alimentar, da água que bebe, de como mora e de como vai se locomover, ou das pessoas que já têm evidência o suficiente, conseguem ver que as cidades não funcionam e vão minimamente se preparar para ter mais agência sobre as áreas essenciais das suas vidas. De novo, áreas essenciais: moradia, alimentação, água, saúde e mobilidade. São 5 áreas, né?
Nesse sentido, as pessoas vão ganhar muito mais se elas estiverem dispostas a mudar hábitos, se relocalizar, morar em outro lugar, talvez numa cidade menor, talvez num lugar onde tenha casa solta, talvez numa chácara, talvez num sítio ou até numa fazenda, para quem tem condição. E aí vem de novo a crítica, mas as pessoas não têm dinheiro para isso. Mas não é sobre resolver tudo com dinheiro. É sobre a gente conseguir se organizar, inclusive porque tem pessoas que têm propriedade e não vão ter força de trabalho. Então, quando a gente encontra essas complementaridades, a gente pode se reposicionar em parcerias, ou com trabalhos contratados, ou com compras, com arrendamentos, com outras maneiras de conformar essas parcerias para que a gente tenha mais autonomia sobre essas 5 áreas. Então a gente tem evidência histórica de que quando a coisa fica feia, as pessoas se afastam dos núcleos urbanos porque eles não dão conta de cumprir os contratos sociais com as pessoas. E a gente já vive isso. Então o meu convite para vocês é que vocês pensem como vocês querem agir, que vocês tracem as suas estratégias antes de serem forçados a fazer isso. Hoje, a gente tem alguma lateralidade de decisão. Em alguns momentos históricos, o racionamento de alimentos, de água, de combustível, o cerceamento do ir e vir, seja por um passaporte sanitário, um passaporte climático, um passaporte energético, pode acontecer tirando da gente a possibilidade de organizar a nossa própria vida, de empreender soluções para a nossa própria vida. Não estou falando isso no sentido neoliberal, estou falando isso no sentido de criatividade e dedicação para conseguir soluções. Se a gente faz à frente da grande maioria das pessoas, nós temos tempo de treinar, descobrir as relações que valem a pena, porque muita gente não vale a pena, descobrir os lugares que valem a pena, descobrir as atividades para as quais a gente tem mais vocação e tem mais retorno para a gente, descobrir as parcerias que nos trazem mais segurança, de um modo geral, segurança física, segurança alimentar, segurança hídrica, segurança econômica. Nem toda segurança econômica está diretamente ligada com posse ou poder aquisitivo. A segurança econômica pode ser feita com redes paralelas de escambo, de dádiva, enfim, de outros mecanismos, de economia informal. Então a gente vive um tempo que ele não é justo e ele não vai ser justo. E as pessoas vão ter uma amplitude de decisão diferente, de acordo com a criatividade delas, com a capacidade que elas têm de adotar novas ocupações, ou seja, o talento delas de serem multifuncionais, de serem generalistas, e de acordo com o recurso que elas têm disponível para fazer uma relocalização. Não é justo, mas quem se organizar primeiro, quem tiver antenado para as potenciais mudanças que a gente vai ver acontecer nas próximas décadas, vai conseguir preparar melhor o território, vai conseguir viver melhor. Esse viver melhor não está ligado de novo com poder aquisitivo, está ligado com saúde, com conexão com o território e com a criação de viabilidade para as próximas gerações. Essas pessoas vão viver melhor e elas vão fazer isso se distanciando um pouco dos grandes centros urbanos, verticais e populosos. Fluxo solar energético, ciclagem dos nutrientes, ciclo hidrológico e a dinâmica das comunidades. Muitas pessoas conhecem esses processos a partir dos sistemas agroflorestais, mas na verdade isso vale para tudo. Vale para silvopastoril, vale para pastagem, vale para todos os sistemas de produção que vão funcionar com base em princípios ecológicos. Todo e qualquer sistema de produção nosso deve melhorar esses 4 processos ecossistêmicos. Curiosamente, hoje, nós temos uma chance de ser mais energeticamente eficientes do que os campesinos do passado. Um caçador e coletor investia 1 unidade de quilocaloria para tirar 9 ou 10. Um campesino investia 1 para tirar 5. E hoje, todo mundo que vive nas cidades vive energeticamente deficitário. As pessoas gastam muito mais energia do que elas conseguem produzir. Quem não tiver diretamente ligado com a produção de energia no sentido de transformar uma paisagem, os processos fotossintéticos dessa paisagem em excedente calórico, quem tiver distanciado dessa oportunidade vai ficar nas mãos de autoridades que são irresponsáveis, corruptas, sádicas até,
Então, a cidade não funciona bem com os processos ecossistêmicos. E a cidade, ela parte de uma premissa de centralização do poder de decisão. As pessoas ficam à mercê das decisões tomadas por, entre aspas, de novo, lideranças econômicas e políticas. O meu chamado é que as pessoas que estão entendendo o que está acontecendo na paisagem geopolítica e energética prestem atenção para que a gente possa se preparar. De novo, como toda quarta-feira, depois desse vídeo a gente vai abrir aqui uma reunião. O tópico hoje é a alfabetização ecológica e como a gente pode se preparar. Na próxima semana eu vou falar um pouquinho mais da alfabetização energética, como isso está ligado com o dinheiro e os riscos que isso traz para os empreendimentos rurais. Mas por hoje fica esse questionamento. Como que nós vamos reformar cidades se elas são completamente avessas aos 4 processos ecossistêmicos? Não adianta ter hortas urbanas verticais e cheias de tecnologia, não adianta ter painel solar para todo lado. Não é sobre isso. É sobre a gente conseguir mudar os hábitos e ter uma vida que gasta menos energia e, quando possível, quando a gente está associado a um território, a gente consegue produzir energia, excedente energético através dos alimentos. Não vejo as cidades fazendo isso, não vejo as cidades superpopulosas tomando conta de sua gente de maneira digna. Então, quem, enfim, entende esse chamado, quem percebe que as cidades vão ficar cada vez mais restritivas, cada vez mais autoritárias, e as pessoas que ficam nas cidades então vão ter cada vez menos lateralidade de decisão, fico chamado para se preparar. Eu estou colocando aqui para vocês o programa Êxodo Urbano Urgente. Depois desse vídeo tem uma aula ainda em cima do que foi falado aqui, está aberto para todo mundo. Tem os links aqui que vocês podem participar da mala direta, enfim, nas redes sociais também vocês podem encontrar isso. Entra para um grupo do Telegram, onde eu mando os links das aulas toda semana, e a gente está rodando isso por aproximadamente 8 semanas. É um trabalho gratuito, claro, eu divulgo meu trabalho aqui também, mas é um trabalho que eu faço como uma missão de compartilhar o jeito que eu venho pensando, o jeito que eu venho me preparando com outras pessoas. Se ressoa com você, você pode apoiar meu trabalho contratando meus serviços, curtindo o vídeo, compartilhando, indicando para outras pessoas, N formas da gente se apoiar, né? Mas é importante, dentro das redes, que esse diálogo chegue para um número maior de pessoas. E é nesse formato mesmo aqui, conversando com vocês. Eu não vou fazer vídeo cheio de pirotecnia, com gancho, com edição, com um monte de coisa. As pessoas que precisam de penduricalhos para prestar atenção, para organizar a própria vida, não são as pessoas com as quais nós vamos nos organizar. Estou falando com outro tipo de pessoa. Então, por favor, compartilhem, indiquem, engajem, venham para as aulas, que a gente está trabalhando para que as pessoas possam se organizar, se planejar e executar o êxodo urbano. Vejo vocês na aula às 10. Abraço.